Fala, meu povo, vocês estão bem? Obrigado por estarem aí mais uma vez assistindo o Léo Severino Podcast, nessa série especial que estamos fazendo com os pré-candidatos aqui de Itajaí, para apresentar para você, povo itajaiense, quem são os nossos pré-candidatos. Muitos votos, todas as eleições nacionais que a gente tem, muitos votos aqui de Itajaí vão para candidatos de fora. E o eleitor tem essa liberdade, você vota quem você quiser. Mas nós entendemos como muito interessante, muito importante apresentar os pré-candidatos para o povo itajaiense, para que ninguém deixe de votar em candidatos itajaienses por falta de conhecimento. Robson Coelho, é isso? E quem nós chamamos aqui é porque nós entendemos que representa a cidade de Itajaí. Então, não vamos polemizar quem é mais, quem é menos. Quem está sendo chamado aqui é porque representa, ou já representou, ou atua na cidade de Itajaí de alguma forma. Não quer polemizar? Não, vamos polemizar, mas não nessa questão de... Tá. Não, mas tem que dar uma polêmicazinha. Não, vamos criar. Tá, vamos criar alguma coisa. Mas seja bem-vindo, deputado. Obrigado aí. Obrigado, Robson. Obrigado, Léo. Mais uma vez, a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho, sim, apresentar propostas e ouvir também outras demandas de Itajaí e esclarecer algumas, porventura, que o pessoal que também tem sempre nos assistido, tem nos acompanhado, e ver o que a gente pode contribuir mais um pouco aqui pela nossa cidade, a nossa região, pelo nosso estado. Então, obrigado mesmo, porque a gente precisa fazer essa divulgação e vocês têm um canal aí que pode fazer essa divulgação. Há poucas semanas eu gravei um podcast mais longo aí com o deputado Mocelin. Se você quiser assistir também, pode assistir, está lá no mesmo canal que você está assistindo aqui, mas não era dentro dessa campanha, a gente resolveu trazer todos os pré-candidatos aqui de Itajaí. Ali era o deputado, agora é o pré-candidato. Né? Agora é o pré-candidato. Talvez alguns assuntos sejam convergentes, mas quem não assistiu aquele primeiro assiste o segundo, quem não assistiu o segundo assiste o primeiro. O importante é divulgar as ações daquelas pessoas que representam a cidade. Deputado, está em qual partido hoje? Republicanos. Vai dar um pulo, né? A intenção é dar um pulo, de deputado estadual para deputado federal, né? Os dois, todas as funções públicas têm sua importância, né? Sim. E às vezes o pessoal diz que vereador é fácil. Eu considero que às vezes vereador é mais difícil se eleger do que deputado pela concorrência que tem. Eu dou um exemplo aqui em Itajaí, em 2020 tinha o dobro de candidatos por vaga do que tinha para deputado em 2018. Sim. E para deputado estadual tem a sua importância, mas eu resolvi aceitar o desafio de ser pré-candidato a deputado federal, pela categoria quem eu represento, que é a segurança pública, que hoje a maioria das demandas estão na União. E outra, a questão de poder trazer recursos, principalmente de emendas parlamentares, que é quase 10 vezes o que um deputado estadual tem. E as grandes mudanças do país na questão da lei penal, na questão da lei de trânsito, na questão da educação, na maioria das ações que a gente considera a nível nacional, que dão as grandes mudanças no país, se dão no Congresso Nacional. Aqui na Assembleia Legislativa é subsidiária, são legislações que são subsidiárias ao que não compete à União e nem ao município. Então, não sobra muita coisa para a gente legislar. E eu acredito que, embora os dois tenham a sua importância, eu aceitei o desafio para ser um representante aqui no Congresso Nacional. Até porque faz tempinho que a gente não tem um representante nosso aqui de Itajaí lá. Quantos votos o senhor fez para deputado estadual? 45.082. Mais ou menos quantos votos o senhor acredita para se eleger deputado federal? Eu sei que é uma conta muito difícil. É muito difícil porque o Republicanos com certeza faz um. Eu falo que faz um porque, pela nominata que a gente tem, deve completar os 17 pré-candidatos, os 17 candidatos, no caso, a federal. E pelo nível dos candidatos, com certeza faz um e com grande possibilidade de fazer dois. Mas a gente tem que garantir um. E eu tenho que ser o mais votado se nós fizermos apenas um. Então, depende muito de quem estiver junto comigo. Se ele fizer 50 e eu fizer 51, é o que vai me eleger. Mas eu estou trabalhando para fazer acima de 100 mil votos. E várias vezes já aconteceu, né? A pessoa fazer uma grande quantidade de votos e, às vezes, um pouquinho a mais ali acabar ficando fora. Né? Exatamente. Então, por isso que eu estou trabalhando realmente forte no estado todo. Acabei de chegar de São Miguel do Oeste, Chapecó, mas eu saí de Itajaí na terça-feira de manhã, fui para o Planalto, Canoinhas, Joaçaba, fiz diversos municípios lá, dormi ontem à noite em Chapecó e retornei agora, meia hora antes daqui de eu chegar aqui agora. Deixa eu servir uma água, pelo menos, para o senhor, então, uma para não desidratar.
Para quem não sabe, o deputado mora na fazenda. Já visitei, já fui na casa do deputado. Moro ali há 23 anos. 23 anos. Ali, né? Mas já morei no São João também, 2 anos, então estou um pouco mais de 25 anos aqui. Pode tacar a pergunta. O senhor não utilizou o fundo eleitoral, utilizou muito pouco na primeira campanha. O que o senhor pensa? Vai utilizar o fundo agora? É necessário utilizar? Com certeza. Eu não utilizei o fundo eleitoral, eu gastei R$19 mil, 18 mil foi da vaquinha virtual que eu recebi de doação e eu botei mais R$1.000 na vaquinha e eu só usei aquele recurso da vaquinha. Era uma situação, né? Que até porque o partido acho que nem tinha fundo eleitoral. Agora, dessa vez, o Partido Republicanos tem um fundo eleitoral e os outros partidos também têm. Então, vamos botar o próprio Republicanos. Eu não vou usar e os meus concorrentes vão usar. Daí, com que condições de igualdade a gente vai competir? Né? Porque, queira ou não, Santinho custa dinheiro, Perfurete custa dinheiro, adesivos, combustível, tudo. Já se reduziu muito, reduziu camiseta, bottom, boné, sim. Mas ainda assim aquilo, né? Outdoor. Show nacional, até show nacional. Por que se reduz? Vocês, os dois podem talvez opinar. Por que mesmo se reduzindo tudo essa situação, hoje não pode mais show, hoje não pode mais um monte de coisa, justamente para reduzir, enxugar. Por que ainda assim continua aumentando o custo da campanha eleitoral ou da verba pública destinada para isso? Porque os deputados federais votaram isso e foi aprovado, simplesmente por isso. Se tivessem reduzido legislaram em causa própria. Exatamente. Então, aumentaram porque eles seriam beneficiados. E aí ele é proporcional ao número de deputados federais, né? Então, quanto mais deputados federais o partido tem, deputados federais eleitos no mandato anterior, no caso. Não é que você trocou de partido, não leva o fundo eleitoral. Tanto que a União Brasil tem o maior fundo eleitoral por causa da votação do PSL da última eleição. Exatamente. E mesmo muitos saindo do PSL indo para o PL e para outros partidos, eles não levaram o fundo eleitoral. Então, a União Brasil é o que tem o maior fundo eleitoral. Quase um bi, né? Eu acho que sim, né? Quase um bi. Que absurdo. É muito dinheiro. É um absurdo. Léo, mas votar em causa própria, porque o deputado eleito, geralmente o partido, pega o deputado que já está eleito e disponibiliza uma verba maior para ele. Então, os caras estavam com a caneta na mão, com poder de voto, acabaram votando para se beneficiar. Essa que foi a realidade. Porque já tinha o fundo, eles aumentaram consideravelmente os valores. E como o deputado falou, né, tá lá, tá disponível, se tu não usar, o teu concorrente usa e acaba se beneficiando. E tem muitos assim que dizem, eu não vou usar, mas está pedindo vaquinha virtual para os contribuintes ajudarem ele na campanha. Daí eu considero que tu está ajudando 2 vezes, porque tu já ajudou pagando imposto, que se tu usar o fundo eleitoral, são provenientes dos teus impostos. E se tu pagar para a vaquinha dele, tu está ajudando 2 vezes. Tu está ajudando além da vaquinha, porque recursos para a campanha ele vai ter que ter. Então, mesmo quem é contra o fundo eleitoral, o senhor acha que deve utilizar o fundo eleitoral e, estando lá dentro, aí sim lutar para, na lei, ser alterado isso, é isso? Exatamente. Agora também nós temos que considerar uma coisa. A nossa lei brasileira, ela prevê o impedimento de usar recursos de empresas, de pessoas jurídicas, para fundo, para a campanha. A lei nossa, da legislação brasileira, ela resolveu utilizar recursos públicos para dar uma condição de igualdade para todos os candidatos. O que não acaba tendo também, né, deputado? Porque os partidos acabam beneficiando aqueles que têm mais chance, mais envergadura. Né? Daí fica muito a critério do presidente do partido. Isso. E não é eu digo que dentro do partido não tem muita democracia, é mais dono de partido do que de uma democracia dentro do partido. E quando utiliza apenas, digamos assim, eu autorizo as empresas privadas a doarem, né, a pessoa jurídica. Aí pode ficar também numa situação de eu ficar preso junto com uma empresa que vai me doar para a campanha e aí vai querer que eu faça favores depois legislando para aquela empresa, porque ninguém é bonzinho. Todo mundo que faz uma doação vai querer alguma coisa em troca. Uma solução seria o voto distrital? O voto distrital é uma alternativa. Porque se fosse distrital, só que assim, o senhor é uma pessoa que representa uma das suas pautas, a representação de uma classe, que são os militares. Também. Né? Os militares são no estado inteiro. Né? Tem outros deputados, como, por exemplo, eu lembro do deputado Ismael, uma vez ele falou para mim, olha, para mim não é interessante porque eu represento um povo que está espalhado no estado inteiro. Eu também, eu tenho os bombeiros, os guarda-vidas, os senhor acha militares. Seria interessante para o país esse voto tipo de pauta? distrital, porque ele não seria puramente distrital, seria, digamos, metade distrital e metade distrital misto. Misto. Então, teria mais ou menos esse modelo, eu acho que também seria válido. E daí seria o mais votado daquela região. Porque hoje, o que acontece?
Tem regiões que ficam desabastecidas, né? Que acaba não. Nossa região, né, ficou durante muito tempo sem representação política. Na última eleição nós tivemos o senhor foi eleito deputado estadual e a Ana Campanholo também. Exatamente. E a região teve mais a Paulinha. Né? Então, a Paulinha de Bombinhas. 3 da região federal não tivemos ninguém. Nem da Anfre. Mas se o mais votado da região, né? Essa é a coisa, para poder dividir bem os votos e que todos tivessem representação política. E hoje, no modelo que tem, embora não tenha mais as coligações de partidos para proporcional, para deputados federais e estaduais, tem dentro do partido o mais votado. Digamos, se tiver uma vaga, os 2 mais votados tiverem 2 vagas, então o partido ele coloca ali, ainda que diminuiu, né? Era 1,5 vezes o número de vagas, né? Hoje é o número de vagas mais 1. Sim. Então são 40 deputados estaduais, 41 vagas são 41 candidatos que o partido pode colocar. Então, claro que tu não vai fazer 41 deputados no partido. Então eles enchem lá os 41 para poder fazer 90 mil votos para fazer um estadual, em torno de 230 mil votos para fazer um federal, e a maioria desses candidatos que são colocados, eles são para preencher a legenda. Daí o partido dá um dinheirinho para ele fazer 5 mil votos, dá mais para outro. É onde mina de candidato dentro de uma cidade, que acaba tirando voto naqueles que têm mais condições de se eleger, e as pessoas pensam, eu estou votando no Léo, mas, na verdade, eu sei que o Léo vai fazer 10 mil votos, não se elege. Então, na prática, eu estou votando em ti, mas na teoria está votando em mim. Na teoria, tu está votando em ti. Na prática, eu estou votando, de repente, um cara de Lages. Sim. Porque ele vai ser o mais votado do partido, vai usar teus votos para se eleger. É isso que acontece. E as pessoas que votam... Como é que o senhor acha que o eleitor pode fazer essa análise de entender quem é o fantoche? Vou retirar essa palavra. O trabalho partidário é um trabalho importante e o partido precisa de candidatos e ninguém se elege sozinho. Então, aquele que vem é muito raro alguém se eleger. Peço desculpa, Guilherme, não tem fantoche, mas chance. assim, tem pessoas que têm pouca chance, que usam essa eleição para poder se projetar para uma futura eleição de vereador, mesmo não tendo a menor chance de vir deputado. Ok, tudo é válido, cada um que julgue o que deve ou não deve fazer. Mas como é que a população que pode avaliar o que o senhor falou agora? Qual o candidato? Não, eu quero votar num candidato que vai levar o meu voto, que tem projeção de se eleger, e não votar no A para eleger um cara que só porque está no partido dele, mas não tem vinculação nenhuma comigo. Eu acredito que a única forma é verificando o histórico desse candidato. O que ele já foi, o que ele já fez, qual é o potencial de voto que ele tem. Aí eles vão dizer, não, ele é conhecido no estado todo, ele é conhecido só num bairro, ele é conhecido só na cidade, ou ele é conhecido na região, porque a região da Anfre tem condições de eleger um deputado estadual e um federal, se fosse necessário. Mas ele é só conhecido em Itajaí, ou ele é conhecido em toda a região, ou conhecido no estado. Então, essa projeção, porque da outra vez eu falava isso, que o pessoal de Itajaí muitos não acreditaram em mim. Eu fui pedir apoio, ele disse, não, eu voto outro, eram 3 candidatos de Itajaí. Até teve encontros que o senhor não foi nem chamado, né? Foi. Onde chamaram, não sei, foi alguma entidade de classe que convidou os principais candidatos, eu não estava entre eles. O senhor não foi chamado. E aí até eu reclamei, eu disse, olha, eu tenho meu nome estadualizado, precisaria sair bem de Itajaí, que é a minha terra onde eu moro hoje, mas eu vou buscar voto em quase todos os municípios, tanto que eu fiz em 285 municípios, eu fiz votos. Se eu tiver voto só em Itajaí, eu não me elejo, eu não consigo fazer 100 mil votos em Itajaí. Todos os outros partidos e todos os outros candidatos vão tirar voto de Itajaí, como eu tirei voto de todos os municípios do estado. Sim. Então, a gente tem que fazer essa leitura. Onde está o potencial de voto desse candidato? Qual é o potencial? O que ele fez? Qual é o histórico? Esse é o verdadeiro voto útil, né? Exatamente. Votar em realmente quem tem... Exatamente. Para não desperdiçar o voto da cidade. Eu não sei, é uma questão meio polêmica, mas muitas vezes dizem assim, não, mas eu sou candidato de fulano de tal. Tá, tira o fulano de tal. O que tu és? Qual é o teu histórico? O que tu já fez na tua carreira? O que te habilitou a ser o candidato para representar? Não pode estar escorado sempre em alguém, né? Então, essa também é uma leitura que a gente tem que fazer. O deputado Mocelin, né, o pré-candidato Coronel Mocelin, tem uma vantagem hoje porque está no exercício do mandato e tem visibilidade e está conseguindo desempenhar algumas ações. Mas quais foram as principais ações ao longo desses 4 anos voltadas para Itajaí e região? Então, eu vou começar a pontuar, são diversas, né? Imagina, são inúmeras. A primeira delas, eu posso dizer que uma das mais importantes que eu considero, inclusive o professor Sequinel, antes de eu chegar aqui, eu estava lá com ele, gente boa. E ele comentava comigo a importância que foi aquele momento para o Hospital Pequeno Anjo. Porque o Hospital Pequeno Anjo, o professor Sequinel e o diretor do hospital na época, o Felipe, eles me procuraram e dizendo que o hospital estava em vias de fechar.
E aí eu levei eles lá na Secretaria de Saúde, que o secretário de Saúde era, na época, o coronel, trabalhou comigo de tenente a tenente-coronel, trabalhamos mais de 20 anos juntos. E foram 2 ações. Primeiro foi uma ajuda emergencial, que um deputado de primeiro mandato, no primeiro ano não tem emenda, mas o governo liberou 1 milhão para cada um. E eu peguei esse 1 milhão, coloquei ali e botei depois mais 500 mil reais de emenda no ano seguinte. Mas aquele 1 milhão foi para poder pagar as contas do hospital, e ele era nível 2, se não me engano. E ele estava pleiteando para passar para o nível 3. Então, de 70 a 80 mil por mês que ele recebia, ele passou a 400 e poucos mil por mês. Isso é uma articulação do deputado Mocelin. Isso, nós fomos lá, na verdade, foi comprovado documentalmente, porque eles tinham rejeitado, que eles estavam batendo, digamos, 12 pontos, eles precisavam de 13. Sim. E daí nós levamos a direção do hospital lá para o secretário e mostramos que a documentação estava correta e que eles atingiam o índice mínimo necessário para poder passar para o nível 3, e eles passaram, e isso deu um fôlego para eles, que até hoje eles conseguem fazer um bom atendimento, inclusive fazendo ampliação. Eles vão agora pegar aquela parte que é da Casan, ali que era da Casan, embaixo Sim. da caixa d'água ali, para ampliar o hospital. Fizeram uma reforma, e com a ajuda também do Estado, então isso foi uma das ações. O Hospital Marieta foi também muito forte as ações, porque eu estava quase toda semana lá com a irmã Mércia. Quanto teve de emenda assim, no teu gabinete? Aqui para Itajaí, se eu não me engano, eu tenho que olhar direitinho. Mas se não lembrar, manda assistir outro podcast que tu mostrasse. eu tenho de 15 milhões para a região da Anfre aqui, 15 milhões. Para Itajaí, eu lembro, por exemplo, a PAI, eu ajudei a PAI 2 vezes, ali o Padre Jacó. Isso tudo com o dinheiro que entrou no caixa, né? Dinheiro que efetivamente entrou Sim, depois. 400 mil para o Colégio Cívico Militar, aqui 1,5 milhão mais ou menos para o Pequeno Anjo, para o Marieta foi em torno de 1 milhão também, porque todo ano a gente botava 300 mil, 200 mil. Então foram muitas as ações que a gente fez, mas eu não considero só as emendas tão importantes, mas as ações junto ao secretário de Saúde, ao secretário de Infraestrutura, junto ao governo do Estado. Por exemplo, a primeira reunião que o prefeito aqui e o Evandro Neiva fizeram com o governador foi através da intermédio de mim. Da Volvo? Da Ocean Racer, hoje, hoje não é mais Volvo. Que eles queriam mostrar para o governador que é viável e que economicamente, inclusive, o Estado ganha um retorno de ICMS. Daí eu levei os 2 lá, falar com ele, e apresentamos a proposta e o governo na mesma hora aceitou. Então, acho que está repassando, se não me engano, 5 milhões, 6 milhões aí, para ajudar, e ele foi um participante, digamos assim, ele está junto com o Itajaí na regata. Então, por exemplo, essa foi uma ação. Ali, para a conclusão da obra da ala Amada Teresa ali, né? Também nós trabalhamos inúmeras vezes junto ao secretário de Saúde para que ele fosse feito. Na questão não é só o túnel, mas é um sistema integrado de transporte coletivo. Sim. Que vai de Bombinhas a Pissás, e o gargalo seria o túnel. Nós levamos lá, eu agendei uma reunião com o governador, que já foi aprovado pelo Banco Mundial. Isso, e também já foi aprovado pelo governo do Estado. Nós convidamos todos os prefeitos da Anfre, acho que metade pelo menos estavam presentes. E onde foi apresentado para o governador o projeto, e ainda perguntaram quanto que o governador perguntou. Logicamente ele já sabia anteriormente. 134 milhões na época, e o Paulo Eli disse: olha, nós temos know-how para trabalhar com parceria público-privadas, e nós vamos ajudar a Prefeitura de Itajaí e a região da Anfre, né? Sim. Nesse projeto. E daí, na semana seguinte, já foi montada uma comissão com a comissão do governo do Estado, junto com a Anfre, e desenvolvendo mais o projeto, porque agora está em vias de fazer o projeto, e tem toda uma programação, porque as pessoas já não acreditam mais, né? Porque eu mesmo estou desde 2000, mais ou menos, foi quando o Jandir Bellini foi lá para a Europa, apresentou o projeto do túnel, depois teve mais uma apresentação, e sobe e morre. Então, mas agora, como já tem um financiamento... Agora está bem encaminhado. Eu acho que está bem encaminhado, e a projeção é para 2028, se eu não me engano. Eu acho justo as pessoas não acreditarem. Eu também. Porque nós temos um ferryboat que não aceita Pix nem cartão. Aí nós temos a história fala que da vai via ter portuária. Um túnel, via portuária, entendeu? Então, assim, eu acho justíssimo as pessoas não acreditarem. Acho que quem tem que comprovar agora com a execução. A execução são os políticos, são os representantes. Uhum. A população não tem obrigação nenhuma de acreditar nisso. E também, por exemplo, aqui o pessoal cobra muito aquelas alças de acesso da Antônio Raio, ali Contorno Sul, com a 101. Eu perdi a conta quantas vezes a gente esteve lá, até o Rubens Angeletti esteve comigo, a gente esteve lá inúmeras vezes lá com o secretário da Infraestrutura,
E a licitação foi feita, teve a empresa vencedora. São e 6 retornos, em junho do ano passado ela venceu. E ela já poderia estar quase concluído isso aí. E por causa das desapropriações, e não só desapropriações, principalmente por causa das invasões que tinham lá, que o Estado não podia desapropriar, porque tinham que ser realocadas essas famílias. Então, tinha em torno de umas 10 famílias. E quando foi concluída a realocação das famílias e as desapropriações, só a empresa pode começar a obra. Eu disse, não, agora não quero mais porque tudo dobrou de preço e eu não tenho mais, eu vou ficar no prejuízo, abandonou. E agora foi feita nova licitação e já deve estar iniciando nos próximos dias. 6 retornos, né, no Antônio Raio, isso? Eu conheço o projeto, isso. Assim, eu vi, tem um bocado de alças ali que vai ter ali. Espero que melhore, né? O prefeito mandou uma pergunta para o senhor. Vamos ver o que vem. Posso servir um café? O senhor quer um café ou passa? Não, está tranquilo. Qual o compromisso da sua candidatura de deputado? O Valvoni está falando muito devagar aí. É que ele já fez 52 ele tá vezes essa cansado, pergunta. Ele está gravando bastante aí com a gente. Vai lá. Qual o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? E, se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? Eu já tenho mandato, no caso, né, e a gente já está trabalhando efetivamente. Na questão da ANFRE, nós estivemos, inclusive, semana passada, junto com o Fórum Metropolitano de Itajaí, que tem um pessoal ali trabalhando também, pensando regionalmente, desde segurança pública, de forma integrada, regional, né, mobilidade urbana, que tem que pensar como uma área conurbada, né, que tem que pensar no conjunto, em todo, né, e, enfim, hospitais, e tudo a gente sabe que vai praticamente dobrar a população em questão de 20 anos nessa nossa região. Como é que a gente vai ter as locomoções desde a BR-101, a terceira pista, pelo menos de forma emergencial? Então, são inúmeras as ações que têm que ser feitas. O que eu costumo dizer assim, é difícil o cara prometer, eu vou fazer isso, mas não era isso que eu queria. Então, quais as necessidades que o município tem, quais as necessidades que a ANFRE tem e por que diariamente elas mudam? O que eu sempre digo, eu não gosto de prometer fazer, até porque um parlamentar ele não executa obras, ele abre portas para o executivo executar. Sim. Tanto isso vale um vereador quanto Sim. um deputado. Mas o que a gente tem se comprometido e temos feito é trabalhar intensamente para cobrar de quem tem a obrigação de fazer, abrir as portas, fazer reuniões e levar aqueles recursos que são escassos, mas são de emendas parlamentares, né? Como eu falei, só na região da ANFRE foram 15 milhões que a gente destinou. E para Itajaí, eu recebi 78 milhões de pedido ano passado, tinha 8. Então, a gente tem que saber medir, né, de equilibrar. Mas o que eu me comprometo é não medir esforços para me esforçar de fazer, de trabalhar para que as situações melhorem, né? E cobrar também, porque uma das funções do Legislativo é cobrar do Executivo também as boas ações, ver se o dinheiro público está sendo bem empregado. E aqui em Itajaí, eu sei que os vereadores fazem muito bem isso também. Para a próxima? Vamos para a próxima. O senhor, vamos polemizar? Está muito fácil. Está muito fácil. Está muito fácil. Vamos polemizar, então. Qual é a sua... Não, segura aí. Nós tivemos uma situação ali com o governador Moisés, que hoje ele não é persona não grata dentro do público mais bolsonarista, vamos dizer assim. O senhor se considera um bolsonarista, um direitista, um conservador? E qual é a relação do senhor com o governador hoje? Então, vamos na primeira pergunta. Eu costumo brincar o seguinte, se tu não é Bolsonaro, tu é Lula. Vamos ser sincero, porque nós não somos, nós não podemos, mas eu sou Tebet lá, eu sou Ciro Gomes, eu sou Ciro Gomes, eu sou... Não vai ter terceira via. Ou, se tu não é Bolsonaro, tu é Lula. Então, eu sou Bolsonaro, sim, já me elegi no partido dele. O Republicanos é um partido de direita, cristão, conservador, que prega as mesmas ideologias que o presidente da República. O partido do Tarcísio, né? O partido do Tarcísio, da ministra Damares, do nosso vice-presidente, general Mourão, que eu tenho bastante contato. A gente tem amizade já antes dele ser vice-presidente, e eu era comandante-geral, a gente tinha muito relacionamento com a região militar lá do Sul. Então, efetivamente, a gente apoia o presidente Bolsonaro e Sim. o partido é um dos que apoiam o presidente a nível nacional. Uhum. A minha relação com o governador
Eu tenho desde 1990, quando ele incluiu na Academia de Polícia Militar. E eu já estava formado já há 4 anos, então ele entrou 8 anos depois de mim. Tu estava numa patente acima? Eu recebi ele no Bombeiro como aspirante, inclusive, dei o curso de mergulho para ele aqui em Itajaí, fizemos um curso de 1 ano juntos no curso de Bombeiro para Oficiais, depois em 93. Então, a gente se conhece já há bastante tempo. E eu digo assim, para um irmão de farda, a gente considera, quando ele comete alguma falha que a gente acha que não está correto, tu corrige dentro de casa, tu não precisa ir lá no microfone e xingar o teu irmão de farda. A gente procurava sempre corrigir para que o rumo do Estado fosse bem encaminhado. Eu vejo que, se ele cometeu algumas falhas, foram falhas políticas, por falta de experiência, isso é fato, de experiência política. Eu, de repente, poderia ter cometido alguma delas, mas a gente há de convir que, administrativamente, a questão de gestão, ele está fazendo um bom governo. Isso a gente não pode negar. Mas isso atrapalhou muito Santa Catarina. Essa briga que teve lá atrás não foi uma briga, foi uma troca de farpas, ou talvez uma ingratidão. Mas assim, isso atrapalhou Santa Catarina. Eu vou dizer uma coisa. Qualquer um que tenha um pouquinho de percepção e de raciocínio lógico vai entender o que eu vou falar. Tinha um sistema dentro do governo, dentro do Estado, que durava 30 anos, que o pessoal já administrava o Estado, as mesmas pessoas, embora não fossem os mesmos governantes, mas sim, quem estava por trás dos governos eram sempre os mesmos, que tinham o seu modo de agir e trabalhar. Quando alguém de fora chega ali, o objetivo é tirar essa pessoa, porque queriam que se continuar o sistema. Isso é fato. Então, ninguém tira um governador com 72% de aprovação. Então, precisava se desconstruir a imagem dele para tentar tirar. E tanto é verdade que não era só o governador, era para tirar o governador e a vice. Para voltar ao esquema, não podia ficar os dois. E aí foi feito de tudo para tirar processo de impeachment. Primeiro, que ele desviou 33 milhões, aquele negócio todo, e eu conheço todo o processo. Eu não digo que ele foi inocentado, ele não foi denunciado. É bem diferente. Ministério Público Federal, Polícia Federal, GAECO, todos revistaram o celular dele, o computador dele, a casa dele, não acharam nada de errado. Por quê? Porque não compete ao governo do Estado fazer compras. Quem faz as compras são dentro do setor de compra de cada secretaria. O governador não é gestor primário, não é ele que autoriza as compras. Mas teve representantes do governo, Moisés, que acabaram sendo presos naquele momento. Mas nenhum foi até hoje denunciado. Né? Porque, assim, teve problema aquela vez? Teve, mas a gente tem que perceber o contexto da época. Sim. Que eu conversei com alguns lá, inclusive tinha alguns bombeiros lá dentro da Secretaria de Saúde, e eles diziam assim, a imagem que a gente tinha era a câmara fria cheia de corpos, e que a gente precisava arrumar respirador de qualquer lugar. Se dissesse que um lugar que tinha, eles faziam de tudo. Até os Estados Unidos estava retendo avião que tinha respirador para manter lá nos Estados Unidos. Então, qualquer lugar que achasse um respirador para comprar, eles estavam correndo atrás. E veio uma empresa dizendo que tinha o respirador para vender e, no desespero, eles foram adquirir. Né? E o pagamento adiantado não foi o problema de não ter dado a garantia. Isso é o que foi. Sim. Mas esses respiradores já foram pagos, aliás, esses 33 milhões já foram recuperados, e recuperados mais 5, já foram recuperados 38 milhões e 100 mil. Então, já foram recuperados. Se tinham sido desviados, eles não teriam sido recuperados. Então, essa parte é a única coisa que o pessoal tem de trabalhar contra o governador. Mas ninguém me questiona. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que ninguém questiona onde é que estavam 505 milhões que são economizados todos os anos com revisão de contrato? Com os mesmos serviços, prestando o mesmo serviço. Dá um exemplo, sistema penal, com terceirizado e alimentação, 108 milhões a menos por ano, e tudo aumento de preço. Em diversos outros, na questão de oxigênio, de 24 para 12, é a mesma quantidade, diversos contratos que o governo do Estado tem hoje, que foram revisados pela metade do preço que era antes. E onde é que estava esse dinheiro? Por isso que a gente começa a entender os esquemas que tinham para voltar. E com uma economia de 2.054 cargos comissionados, hoje o Estado de Santa Catarina tem 707 cargos comissionados. Quanto tem em Itajaí? Itajaí tem mais do que isso. Tem mais cargos comissionados em Itajaí do que o Estado inteiro. Então, o Estado foi enxugado, diminuiu 2/3 praticamente dos cargos que tinham.
até mais do que isso. Governo sem papel. Vamos ser só justos, né? Nessa conta um diretor de escola como um cargo de confiança também, o Estado não considera. Não, eu falo cargo comissionado puro. Sim. Então, só para ser justo, que na porque conta daí de tem Itajaí, funções fazendo justiça pro Volney. São funções gratificadas. Eu nunca fui injusto com o Volney. Eu sempre fui crítico baseado em dados, e nunca pessoalizei as minhas críticas. Eu também não personalizo, mas eu digo assim, hoje o Estado é um Estado bem enxuto, de número de cargos comissionados. O governo sem papel são mais de 40 milhões por ano só de impressão e papel, com tudo digitalizado. Então, a gestão que está sendo feita, e eu conheço nos bastidores, porque quem faz todo o controle lá na Secretaria de Administração é um colega da minha turma, e ele me mostrou outro dia, são 261 indicadores de avaliação que cada pasta do governo estão sendo monitoradas. E eles se propõem a atingir tal índice, a fazer tal coisa, e eles monitoram se está fazendo, se não está fazendo. Então, com isso, acabou tendo uma economia muito grande, porque está sendo feita uma boa gestão, uma receita está sendo bem aplicada, e onde está sendo possível investir só na saúde, que diziam, lembra que o pessoal dizia que tinha uma dívida impagável de mais de 700 milhões? No primeiro ano foi paga, e não tinha ainda tido a pandemia. No primeiro ano já foi paga. O Moisés pegou o governo com 1 bilhão e 500 milhões de déficit, já no orçamento. Ele terminou o ano com 150 e poucos milhões de superávit. O segundo ano foi mais de 1,5 bilhão de superávit. Então, ele saneou o Estado e hoje está repassou para os municípios, para todos os municípios, mais de 5 bilhões de reais. E tem mais ainda que naquele plano... Esse dinheiro já entrou na conta das prefeituras? A maioria essa parte que eu estou te falando, o que não entrou ainda é porque a prefeitura não apresentou a documentação para o Estado, porque já foi publicado em Diário Oficial. Itajaí. Como é que funciona? Tá Itajaí? Eu não sei, porque são inúmeras, porque não é só o governo do Estado. Exato, ele não dá o dinheiro para a prefeitura. Ele faz assim, eu vou fazer uma obra. Então, tu licita a obra, e se é 500 mil e na licitação deu 400, você vai repassar 400. Aí ele repassa o valor daquela obra, daquela rubrica, para depois, para daí pagar a empresa. Então, muitas desses recursos, se não foram repassados, é porque faltou a documentação da prefeitura apresentar para o governo do Estado. Todas as que tinham documentação certa foram pagas até o dia 2, porque agora só depois da eleição que podem serem pagas. Mas eu acho que foi bastante coisa. Tá? Deputado estadual Coronel Mocelin, pré-candidato a deputado federal. Fazia tempo que eu não via alguém fazer uma defesa tão ferrenha do governo do Estado. Não é, mas eu acho que tem que ser justo. Não, claro. Eu acho que é a sua opinião. Mas faltou a briga do Bolsonaro e do Moisés. A gente precisava entender também. Será? Claro. Mas depois ele conta. Depois. Vamos ver. Presidente do CDL, quer fazer uma pergunta. Nosso amigo Lécio. No caso eleito, quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Meu amigo Laércio, que já me conhece, a gente se conhece há muitos anos, mais de 20 anos acho que nós se conhecemos. Eu acho que ele me conhecendo, ele não precisava nem me fazer essa pergunta, né? Mas eu sei que essa deve ser para todos. Logicamente, a gente sempre teve as portas abertas no gabinete, o meu telefone, e a gente sempre ouviu aqui essas demandas. O pessoal não sabe, mas eu fui um dos deputados que mais trabalhou para a retomada dos incentivos fiscais que tinham sido revogados pelo governador Pinho Moreira, na época. E o meu gabinete, ele ficou, o gabinete chamado de QG, de 32 entidades que eram lideradas aqui pelo Marcelo Petrelli e foram procurar os parlamentares lá na Assembleia. Eles usavam, inclusive, meu gabinete para tirar cópia das documentações para levar para os outros deputados, e a gente liderou esse processo, porque, como eu conheço muito bem como funciona a questão dos incentivos fiscais na nossa região, que muitas empresas vieram para Santa Catarina atraídas pelos incentivos fiscais, muitas empresas estão em Itajaí atraídas pelos incentivos fiscais, e se tu retira esses incentivos fiscais, elas vão sair daqui e vão para outro estado. Então, a gente trabalhou intensamente em cima disso, e o Laércio sabe do que a gente está falando. Então, logicamente, a gente está aqui ouvindo as demandas, recebendo e levando para quem tem a preocupação dele também ali na fala dele é da questão do cumprimento de mandato, porque Itajaí, historicamente, teve muitos mandatos trampolim. O senhor vai cumprir o mandato, os 4 anos de deputado estadual, mas a preocupação é do cumprimento do mandato também. Se vai ser utilizado
para uma outra pretensão, um cargo no O senhor, executivo o municipal? senhor sendo eleito deputado federal, existe alguma possibilidade de o senhor vir a prefeito de alguma cidade de Santa Catarina na metade do seu mandato? Não. Não existe a possibilidade? Eu, pelo menos hoje, não tenho a mínima intenção de mudar, de ser candidato a qualquer cidade, prefeito de qualquer cidade, até porque eu represento umas categorias e a minha responsabilidade é muito grande. E eu falo o seguinte, não sei se eu já falei aqui, mas isso é muito sério. O que tu considera o voto? Não entendi a pergunta. O que é o voto? O voto é uma procuração. O voto é uma procuração que tu dá para alguém para te representar, não é verdade? Nós temos um sistema representativo. Claro. Então, se eu receber um voto do Robson, eu tenho que representá-lo. Mas ele votou em mim para eu ser o representante dele no Congresso Nacional. E se eu sair de lá para outra coisa, eu estou quebrando o contrato. Sem dúvida. Rasgando a procuração que ele me deu. E dele de mais 100 mil, digamos, que eu tiver que representar. Então, é muito grande a responsabilidade. Eu me policio diariamente para bem representar quem me colocou lá. E isso é muito importante. Então, mas se a gente for bem firme nesse sentido, o senhor tem uma parceria também dentro do partido com um vereador do seu partido que vai vir, pré-candidato a deputado estadual. Inclusive, vamos entrevistar ele amanhã. Certo. Ele não estaria, então, rasgando essa procuração de vereador que ele recebeu do Itajaiense? Não, mas porque assim, ela ou é vereador ou é deputado federal, estadual. Porque se as duas fossem juntas, até poderia se considerar. Ele pode representar muito bem Itajaí na Assembleia Legislativa, não só aqui na Câmara de Vereadores, senão ele nunca vai ter oportunidade de ser deputado. Concorda? Ou ele sai e fica 2 anos fora. Fica 2 anos fora. Né? E daí ele acaba, de repente, perdendo a oportunidade. Ou ele tenta uma vaga lá, mas ele continua vereador, se não der sucesso. Ou ele é deputado estadual representando a Jair, ou ele continua vereador. Diferente se eu for atuar a prefeito. Eu vou mudar do legislativo para executivo. Daí ao invés de representar várias cidades, vai representar uma só. Exatamente. Perfeito. É em uma só mesmo. Né? Temos uma terceira pergunta. Vamos ver se a gente... Esse é o Márcio da Intersindical dos Trabalhadores Portuários. Dos conferentes. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos, já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do seu projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? É muito difícil dizer que eu vou ser deputado para fazer um projeto. Isso é impossível, né? A gente tem demandas diárias, mas apresenta o projeto que, com certeza, se ele é viável, porque nem sempre o projeto de uma pessoa ou de uma entidade, ela é o que a população de Itajaí quer. Eu vou dizer, não, eu prometo que eu vou abraçar o teu projeto, mas eu não conheço o projeto. Primeiro eu tenho que conhecer o projeto, para depois a gente dizer, não, esse projeto é interessante para a cidade, esse projeto é interessante para a nossa região, para o Estado, e a gente abraçar. Né? O senhor está em pré-campanha trabalhando bastante nesse objetivo. Né? Acho que o Márcio fala assim, existem vários pré-candidatos a deputado federal em Itajaí. O senhor sentaria na mesa para conversar com esses pré-candidatos para unir uma candidatura para que tenha mais chance de Itajaí poder eleger esse deputado, não dissolvendo esses votos em diversas candidaturas? Não vejo dificuldade nenhuma, entendeu? Agora, é muito difícil, eu vejo assim, é muito difícil eu dizer que Itajaí, porque agora acho que nem mais seria o momento, de dizer que Itajaí vai ter um candidato a deputado federal, ou 2 ou 3, e não 10, 12. Porque cada um representa um partido diferente. E é o partido que está colocando aquele candidato. E aí eu vou abrir mão do partido. Eu estou hoje como principal candidato do Republicanos no Estado. Aí eu vou abrir mão para outro que é de Itajaí para se eleger, de outro candidato de Itajaí. É muito difícil, mas eu vejo que seria mais a população discernir quem que tem mais chance ou menos chance. Eu acho que é nesse sentido. Viabilidade, né? Viabilidade. Agora, é muito difícil porque dentro do meio militar, vou dar um exemplo, dentro dos oficiais da Polícia Militar, nós temos seis candidatos, um de cada partido.
de estadual, né? Estadual. Todos enxergam que assim, tem é um difícil bombeiro mesmo, da né? Polícia Porque Militar, mas um de cada partido diferente. Todos e enxergam poderiam estar que todos no tem- mesmo partido, daí teria mais chance. Mas não consegue se acertar nem dentro de uma categoria. Todos enxergam que tem chance, que tem oportunidade, que tem Claro. liberdade e a democracia E é a isso, né? democracia é Mas isso, é né? bom, eu acho que assim, algumas candidaturas eu acho que poderiam ser revistas, porque aquela candidatura, por exemplo, de 5 mil votos, de 10 Eu mil concordo. votos, Eu tô né? Uma plenamente- candidatura de um bairro. A pessoa é- que não passou por um a mandato ainda. Aí, quer dizer, a candidatura de 5 a 10 mil votos que faz falta para aquele outro deputado se eleger. Isso é tudo, falasse tudo. É Pode exatamente faltar isso. 1000 votos para aquele candidato que fez uma A Ana não se excelente elegeu votação. por 1000. A Ana, no Itajaí não tem um deputado estadual. Um outro deputado estadual. Mais um deputado estadual, tem o Mocelinha Campanholo, não tem a Ana Carolina por 1000 votos. E quantos candidatos tinham aqui? Tinha um bocado, né? Só do meu partido vários. tinha 8 em Itajaí. Itajaí, Balneário, Navegantes, aqui tinha 8, do meu partido. Aí eles imaginam, eu nem sei a quantidade que teve, aí deve ter outro tanto também agora. A gente sabe que o partido político, ninguém vai se eleger sem um partido político. E o partido político tem sua importância, nós sabemos disso. Mas o que a gente vê nas discussões, nos debates aqui, é que muita gente tem colocado o partido político acima do interesse da cidade. O interesse da cidade tem que estar acima, o partido é importante, tem que ser considerado, mas sempre considerar a cidade acima do interesse do partido Hoje vamos ser político. sinceros, o partido não tem muito... Assim, Partido não dá voto para ninguém. não, né? mas eu tem uns digo que assim, tiram. ele Tem uns que tiram. né? perdeu a ideologia que existia antigamente. Porque, de repente, eu estou num partido de direita, estou num partido de esquerda, estou num partido do A. A gente percebe que é mais usado o partido para se eleger do que por ideologia. Eu procurei um partido que atendesse a minha ideologia, não procurei um partido de esquerda. Então, quando eu saí inclusive, a União Brasil hoje é um partido de centro. O PSL era um partido de direita. Quando ele se juntou com o Democrata, que é um partido de centro, ele se tornou também um partido de centro. Até os parlamentares que permaneceram ali são mais parlamentares de centro. Os mais de direita saíram e foram para outro E partido. ali talvez tivesse uma eleição até mais tranquila, né? Não, é bem mais tranquilo. Seria pelo recurso financeiro que eu pelo teria. recurso. E se eu fosse candidato a estadual, eu teria tranquilamente, precisaria nem fazer muita campanha, até pelos votos que a gente tem orgânico e mais a estrutura que a gente montou. Mas são desafios, né? Que a gente... Ô, Robson, nós passamos 40 minutos. Eu queria que o deputado falasse a respeito das pautas que você falou que as suas pautas são pautas do governo federal, são pautas de um deputado federal. Quais são essas pautas para deixar claro para o eleitor que eventualmente pode se identificar com o senhor? Então, pautas de forma geral, né? Essas pautas o senhor entende que estadualmente não são tão fáceis de trabalhar, que de fato são pautas de um deputado federal. Exatamente. A questão de livre iniciativa, de liberdade econômica, de deixar quem tem poder empreender, poder trabalhar e gerar emprego, seria uma delas. Diminuir a burocracia do Estado. Muita burocracia, dificuldade das pessoas gerar emprego, muita documentação. Na questão da educação, principalmente, muitas vezes a gente vai lá, é competência exclusiva da União legislar sobre educação, compete ao MEC. Qualquer mudança da grade curricular pertence a lá. Na questão da segurança, na questão penal, da lei penal, por exemplo, minoridade penal, na questão muito benefício para preso e para criminoso e muita dificuldade para a polícia. Isso hoje acontece como um desestímulo para a polícia hoje atuar, nos órgãos de segurança atuarem no crime. Na questão da autodefesa, não é que eu sou a favor de qualquer um ir lá na loja comprar uma arma e sair andando, mas desde que ele atende as condicionantes, eu não tenho nenhum processo criminal, eu faço o psicotécnico, atendo toda a legislação, eu acho que deveria ser um critério objetivo e não subjetivo da Polícia Federal, que é hoje. Eu atendo todos os requisitos para ter uma arma. Daí vai lá, não vou te dar porque não precisa. E aí eu acho que deveria ter esse direito. Até porque quem defende muitas vezes o desarmamento, ele anda com policial, com segurança armado. Então, é uma hipocrisia fazer isso. Exatamente. Então, eu sou contra, por exemplo, a legalização da droga, que eu vi hoje um deputado defendendo que pequena quantidade de droga... Depois da manifestação da grande cantora Anitta, né? Então, olha que hipocrisia. Daí tu quer liberar o consumo de droga, mas o crime, o tráfico é crime. Se alguém consome, sempre vai ter traficante. Não é verdade? Então tem que criminalizar também o consumo,
porque é um mau exemplo que a gente dá, principalmente em local público, né? Isso aí é horrível. A gente vê na praia, tem um caso ali em Itapema que o policial prendeu e o promotor lá pediu o arquivamento porque era uma quantidade ínfima de droga. Não dá para se admitir isso aí, né? Se estimula, né? Como você falou. Se estimula totalmente, porque está previsto na legislação que é uma infração penal, né? Então eu sou contra o aborto, direito à família, assim, a gente tem uma série de pautas que a gente defende, que abomina e que defende. E eu sou bem desse sentido ali na questão bem alinhada às pautas de do presidente Bolsonaro e das pautas de direito. Sim, são as pautas que a gente tem ali e eu defendo. E as coisas têm evoluído, né? Em tudo que você falou aí, né? Na questão do empreendedorismo, da livre iniciativa, da diminuição de burocracia. Diminuir o tamanho do Estado. O Estado é muito pesado e isso faz com que se torne muito caro empreender, porque o Estado ele não gera lucro. O objetivo do Estado não é gerar lucro, é pagar, ele tem que arrecadar impostos para poder pagar as contas, pagar os funcionários públicos, pagar toda a máquina pública, né? E os benefícios que são dados e tudo mais. Quando eu tenho muito benefício para quem não trabalha, vamos dizer, e tenho muito funcionário, eu tenho que arrecadar muito imposto. E aí se torna inviável alguém empreender no Brasil. Então, nós temos que fazer um Estado mais leve, com menos, para poder diminuir a carga tributária, para poder fazer com que seja atrativo empresas de fora, capital estrangeiro vir aqui investir. E um dos grandes problemas no Brasil é a segurança jurídica de alguém vir empreender. Daqui a pouco eu vou lá, invisto R$1 bilhão para montar uma empresa, aquela empresa não é mais tua, agora era do governo. Então, essa insegurança jurídica faz com que não seja atrativo o Brasil para se empreender. Então, o custo do Brasil ele é muito alto. Então, eu acho que nesse sentido... Mas tem evoluído. Tem evoluído bastante, mas ainda precisa evoluir mais. Eu vejo assim. E essa guerra aí, a esquerda voltar, daí começa a ficar perigoso de novo. Temos que trabalhar para manter. Vamos dar uma olhada no Instagram do Coronel Mocelin, quem quiser conhecer, só sobe um pouquinho para mim, para eu ver como é que é o endereço lá. Coronel Mocelin com 2 L's. Roda para baixo aí, cadê? 15 essa milhões, aqui foi o lançamento da pré-candidatura, é isso? Isso, estive ali na... Tiradentes, né? Cadê aquele vídeo de estar entrando com o governador? Bonito aquele vídeo. Quais essas bandeiras? Quais são? Bandeira dos republicanos. Verde e amarelo. Brasil azul e branca. Ah, tá. Entendi. É a bandeira do... Vai botando para baixo, vamos ver. Será que tem aquele vídeo ou não tem aquele vídeo? Pô, esse aqui tá bom aqui, ó. Esse vídeo aqui foi bom. É bom, né? Bonito aqui também. Bonito. Bota para baixo aqui, ó. Bonito esse carinha. Meio bolachudo ali, então. Eu acho que não tem vídeo entrando, né? Vamos ver. Ó lá. Tem sim. Ó, esse mesmo. Ó. Foi na comunidade Tiradentes, né? Tiradentes. Tá aí, André. Show. Obrigado. Coronel, fique à vontade aí. Estamos chegando no final dos nossos 50 minutos. A nossa ideia aqui é apresentar os pré-candidatos de Itajaí para que a população tenha liberdade de escolher, para que ninguém coloque o voto por falta de opção dentro da cidade. Né? O eleitor tem liberdade, mas o nosso papel aqui olha, esses daqui são os candidatos os pré-candidatos que entendemos que têm identidade com a cidade. Fique à vontade e fale com o nosso público. Então, Léo, mais uma vez, Robson, quero deixar bem claro uma coisa, eu não estou saindo candidato ou pré-candidato, eu não sou pré-candidato a deputado federal para fazer legenda para outros pré-candidatos. Eu estou saindo para me eleger, para representar bem o Estado, a cidade de Itajaí, a nossa região, e o que eu me comprometo é trabalhar muito assim como eu tenho feito diariamente, né? Trabalhar da manhã até de noite, honrar cada voto que a gente fez com trabalho, com honestidade, que eu sempre disse, ser honesto não é virtude de ninguém, é obrigação de todo mundo. E aí a tua competência de trabalhar, abrir portas, como hoje a gente faz diariamente reuniões com o secretário de Infraestrutura, secretário da Saúde, secretário da Defesa Civil, com o governo do Estado, porque só bater, só brigar, isso não constrói nada. A gente, às vezes, só afasta, né? E aí, às vezes, a gente considera herói aquele que só está batendo no governo. Eu acho que o bonito é fácil, né? Mas não é fácil fazer isso, mas de resultado prático não tem nada. E eu me comprometo lá no Congresso a fazer isso, junto com os ministros, junto com o presidente, e também legislando sempre
pautado nas minhas ideologias e interesses da sociedade, né? Interesses republicanos, o meu partido, né? Obrigado mais uma vez e a gente está sempre à disposição. Robson. Obrigado, deputado. Acredito que essa contribuição é importante para que o itajaiense possa escolher o melhor candidato, aquele que tenha viabilidade, que tenha condições de representar bem a nossa cidade pelos próximos 4 anos, seja na Assembleia, no teu caso, na Câmara Federal. Deus quiser. Obrigado, Coronel. Obrigado, Robson. Pessoal, obrigado por estarem aí. Está apresentado mais um pré-candidato para vocês. Curtem, compartilhem, comentem, curtam, né? Façam o que vocês quiserem, aperta tudo que tiver de botão aí embaixo, mas bota esse episódio para frente, a gente precisa chegar em todos os cantos da nossa cidade. Um forte abraço e até a próxima.